Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 6. Gente, eu quero fazer algo que eu nunca fiz aqui. Eu não vou pregar a mensagem nossa do estilo convencional. Vocês sabem que meu principal chamado, mesmo pastoreando há 25 anos, é o ensino. E Deus tem colocado no meu coração um encargo muito forte, de espalhar uma mensagem. Chegou na mão de vocês um livro intitulado O Impacto da Santidade. E eu preciso agora convencer você a ler essas 344 páginas. Eu quero usar meu tempo aqui encorajando você, resumindo talvez o que de mais importante a gente tem ali. Porque muitas vezes, num evento como esse, a gente está focado nas palavras de motivação, de encorajamento, de ajuste, né, da visão. No entanto, o ajuste doutrinário é tão essencial quanto. Nós precisamos entender exatamente qual é a nossa responsabilidade, não só do que devemos viver, mas do que devemos produzir na vida dos nossos discípulos. Santidade não é um assunto periférico na Bíblia, não é um assunto secundário. Ele é central, ele é essencial. No entanto, o que eu vejo nos nossos dias é uma grande confusão de gente falando coisas desconexas, né? Verdades que são parte de um todo, mas apresentadas sozinhas de forma isolada. Elas não estão nos guiando para o lugar certo. Eu quero tomar a liberdade, em vez hoje de pregar, de dar uma aula, de fazer aquilo que talvez eu mais gosto, que eu mais fui chamado a fazer, que é o ensino bíblico. Então eu gostaria de, embora para alguns possa parecer a princípio que nós estamos chovendo no molhado, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses e diz: eu não canso de vos dizer as mesmas coisas. Em Hebreus capítulo 2, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Uma geração tem sido fragilizada pelo ego dos pregadores que não querem repetir mensagem. E porque eles estão preocupados com a sua imagem, a verdade deixa de ser fortalecida. Paulo escreve em 1 Coríntios 15 e diz: eu quero vos lembrar o evangelho que eu vos anunciei. Ele está dizendo: nós vamos recapitular tudo de novo. E ele vai naquilo que parece o óbvio. O Senhor Jesus por nós morreu, o Senhor Jesus ressuscitou conforme as Escrituras. E eu quero fazer algo parecido com a doutrina da santificação. Então vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23. Esses serão aqui o nosso ponto de partida. Eu estou usando a maior parte do tempo aqui a Nova Almeida atualizada. Caso você perceba uma palavra ou outra diferente. O texto sagrado diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A NVI diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma declaração que eu entendo ser muito importante. Ele trabalha o que eu chamaria dos tempos distintos da salvação e da própria santificação. Nós precisamos entender a visão de santificação completa. E esse é o assunto que eu quero abordar aqui hoje. Santificação completa não é apenas aquela santificação integral. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, o apóstolo Paulo diz: e o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro. O que é o ser inteiro? Ele diz: e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas com a ideia de santificação completa, eu não quero apenas falar do seu ser inteiro, do seu ser completo, mas de uma visão e de um projeto que Deus tem, que tem começo, meio e fim. E nesse projeto todo que tem começo, meio e fim, nós temos na palavra de Deus tempos distintos, passado, presente e
e futuro. Nesse texto de Romanos 6, 22, Paulo consegue falar dos 3 tempos juntos. Ele começa com 2 verbos conjugados no passado, no pretérito. Agora, porém, libertados do pecado. Ele está falando de algo que já aconteceu. Transformados em servos de Deus. Quantos podem testemunhar que foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus? Ele está falando de algo que já aconteceu. Aí ele diz o seguinte: tendes o vosso fruto para a santificação. Que, como vamos ver, é um processo que está acontecendo. Também é algo que aconteceu, também é algo que está acontecendo e também é parte de algo que vai acontecer. Mas aqui ele passa agora do passado para o presente. Tendes o fruto para a santificação. Mas depois ele joga lá para o futuro e diz: e por fim, a vida eterna. É muito importante que a gente consiga olhar esses 3 tempos abordados, não só nessa apresentação de Paulo, mas ao longo de toda a Bíblia. Há uma declaração repetida dentro da teologia há muito tempo. Eu não faço ideia de quem começou a falar isso para atribuir fonte. Mas a frase é mais ou menos assim: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou alguns preferem, seremos plenamente salvos. Todos esses 3 tempos aparecem na obra da salvação e como parte e extensão dela, a santificação. Por exemplo, em termos de passado, presente e futuro, se você quiser anotar, Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Conjugação passada. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A conjugação presente. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 5 e no verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, ele está falando de algo que já aconteceu, seremos salvos, futuro, pela sua vida. Então, algo que eu e você precisamos reconhecer é que há fases da vida cristã envolvendo esses 3 tempos. Passado, presente e futuro. Que eu particularmente gosto de chamar de começo, meio e fim. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então tem começo e tem fim. Essa ideia de algo que tem início e tem fim é importantíssimo. E entre o começo e o fim, nós temos um desenvolvimento. Agora, como nós podemos olhar para isso? Não apenas como tempos, fases ou estações. Lógico que quando falamos do começo, estamos falando da conversão. Quando falamos do meio, estamos falando do desenvolvimento da fé cristã, do amadurecimento, do crescimento. E algo que a igreja do nosso tempo deixou de falar é de um desfecho, que daqui a pouco eu vou explicar. Eu vou evitar a terminologia técnica da teologia, mas existe um mínimo que a gente precisa trabalhar. E daqui a pouco nós vamos falar de um fim, que normalmente chamamos de glorificação. Verdades que nós não poderíamos ter perdido de vista em momento algum ao longo da caminhada. Talvez uma outra maneira para olhar para isso, passado, presente e futuro, começo, meio e fim, uma outra roupagem para a mesma verdade, é pegar a declaração de Jesus em Mateus 7, lá nos versículos 13 e 14. Ele fala de uma porta e um caminho estreito que nos conduzem à vida. Então Jesus simplificou toda a trajetória da vida cristã em 3 etapas. Porta, caminho e alvo ou destino. Existe uma porta por onde se entra. Em João 3,5, Jesus fala para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem um momento que define a entrada, tem um momento que estabelece o começo da jornada, a hora que você passa a porta, que é a experiência da conversão. Mas também tem um fim. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Filipenses 3. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para o alvo. A vida cristã tem um alvo. E ele se refere a esse alvo dizendo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tem começo e fim, tem porta de entrada e tem alvo ou destino. Agora, entre a porta por onde se inicia a nossa jornada e o alvo final, tudo o restante que sobrou se chama o caminho.
Aliás, eu acredito que isso não é só um exemplo. Na doutrina do Novo Testamento, a palavra caminho era largamente empregada e nós que ao longo do tempo abandonamos isso. O que hoje eu e você chamamos de cristianismo, no livro de Atos era chamado de o caminho. Atos 9, quando fala de Paulo perseguindo as pessoas, fala que ele perseguia aqueles que estavam no caminho. Em Atos 19, quem está do lado de fora falando mal dizia aceita intitulada o caminho. Intitulada por quem? Por eles mesmos. Aliás, quando você olha as profecias do Velho Testamento, Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, o que mais se referiu a Cristo e o que ele veio fazer, diz, haverá diante de vós um caminho santo. Enquanto vocês andarem no caminho, haverá direcionamento, dizendo não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. A ideia do caminho era muito forte como uma jornada de progressão, de desenvolvimento da fé. Em Efésios 4, Paulo escreve e diz, irmãos, quanto à maneira como deveis andar. Do que ele estava falando? Da ginga do crente? Ele está falando que existe uma maneira de trilhar o caminho. É a ideia de movimento, é a ideia de progressão, é a ideia de avanço. E nós precisamos compreender essas figuras e colocá-las no seu devido lugar. Então tem começo, tem meio e tem fim. 1 de Pedro 9, para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, diz algumas versões, a salvação das vossas almas. Quando a gente começa a enxergar o quadro todo, a gente vai perceber que dentro do assunto de santificação, que é uma extensão dessa mesma obra de salvação, não é diferente. Então acredito que nós podemos olhar para a santificação como algo parecido com uma corrida. Em 2016, tirando o fiasco que cometemos como nação ao sediar e receber as Olimpíadas, a maioria de nós, tirando essas memórias ruins, consegue se lembrar principalmente daquele jamaicano Usain Bolt, colecionador de medalha, que talvez foi um dos grandes destaques da Olimpíada. Ele projetou a corrida para um patamar de reconhecimento maior do que já tinha. E ele é alguém que me faz lembrar que todo corredor depende de 3 etapas. Largada, desenvolvimento e linha de chegada. Em vez de usar os termos passado, presente e futuro, porta, caminho e destino, começo, meio e fim, se você preferir, fica com essa ilustração. Largada, desenvolvimento e linha de chegada. Porque na corrida da santificação não é diferente. Então, com isso em mente, eu gostaria de chamar sua atenção para o fato de que há pelo menos 3 tempos ou 3 processos distintos da obra da santificação. E de vez em quando eu vou pedir para você repetir uma coisa ou outra. Às vezes as pessoas dizem, pastor, esse negócio de repetir é espiritual. Eu digo, não, é didático. É só para te ajudar a lembrar algo. Então, eu olho para a palavra de Deus e eu quero usar uma terminologia já estabelecida ao longo dos séculos entre os ensinadores da palavra de Deus, de que nós temos pelo menos 3 etapas da santificação. Santificação inicial, a largada, o começo, a porta, o passado, pelo menos a forma como nós nos referimos ao que já aconteceu na nossa vida. Depois nós temos o que se chama santificação progressiva, o desenvolvimento da corrida, o caminho, o meio ou o tempo presente. E nós temos uma santificação final, que pode ser vista como o alvo, pode ser vista como o fim, pode ser vista como o futuro, como aquilo que nos aguarda. E nesses 3 momentos, nós temos a palavra de Deus falando de algo específico em cada um deles. Eles não concorrem, eles se complementam. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, depois do versículo 9 e 10, Paulo falar de um monte de prática de pecado e dizer que quem as comete não vai herdar o reino de Deus. Ele diz, e tais fostes alguns de vós. Mas ele diz, mas vós vos lavastes. Mas ele diz, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. A frase usada ali é, fostes santificados. Isso é algo que já aconteceu comigo e com você. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, ao endereçar a epístola, Paulo diz assim, aos santificados em Cristo Jesus. Pretérito, tempo passado, ele fala de algo que já aconteceu.
Mas no mesmo versículo 2 de 1 Coríntios, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Em outras palavras, ele está tentando explicar: você não experimentou tudo que poderia na santificação inicial. Há um desenvolvimento. O chamado para ser, como eu quero te mostrar na Bíblia, não é só preservar o que você recebeu, é aperfeiçoar, é desenvolver aquilo que começou. Então esse segundo nível nós chamamos de santificação progressiva. Segundo aos Coríntios 7:1, Paulo diz: aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Então tem algo mais do que a experiência inicial. E nós temos uma experiência final. Em Romanos 8:23, Paulo diz que nós estamos aguardando a redenção dos nossos corpos. E na hora devida, nós vamos falar sobre isso e explicar isso. Então eu quero que você repita comigo, diga: santificação inicial. Santificação progressiva. Santificação final. Só mais uma vez, diga: santificação inicial, progressiva e final. Alguém definiu muito bem essas 3 etapas, seus resultados, dizendo: na santificação inicial, conversão, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, o desenvolvimento da vida cristã, somos livres do poder do pecado. Mas na santificação final, seremos livres da presença do pecado, que será definitivamente erradicado. São 3 etapas de um mesmo processo, que precisa ser vista como um todo, mas também precisa ser entendida de forma separada. Porque tem muita gente pegando versículos que se aplicam a um aspecto e tentando colocá-lo em outro. Isso é parte de uma bagunça doutrinária que nossa geração está vivendo. Eu acredito que ela está se tornando cada dia mais perigosa. Então, eu queria que a gente resumisse aqui santificação inicial. Como é algo que eu e você vivenciamos, temos muito conhecimento, eu acredito que essa parte a gente consegue passar depressa, porque eu quero dar mais atenção às outras 2. Em Atos, no capítulo 26, no versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, testemunhando a sua conversão. Ele diz que o Senhor Jesus lhe apareceu e diz que o enviaria não só aos judeus, mas aos gentios. Então, no fim do versículo 17, ele diz que estava enviando Paulo aos gentios. E no 18 ele dá o propósito: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Abrir os olhos deles, convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. Alguma dúvida de que ele está falando da conversão? Nenhuma. Como esse nível de santificação inicial que acontece na conversão é experimentado? Ele diz: pela fé em mim. Santificação inicial se recebe pela fé. Você não precisa fazer nenhum esforço. Você apenas precisa acreditar em algo que foi feito em seu favor. É simples assim. Efésios 2, 8 e 9, você sabe de cor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu costumo dizer que esse ato de fé é, na verdade, uma apropriação que conduz você ao que me permita falar assim, a materialização de um propósito divino e eterno. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você lembra que antes de criar o homem, Deus primeiro criou o mundo. Mas antes da fundação do mundo, portanto, antes de criar o homem, Deus nos escolheu nele com um propósito específico. O texto diz: para sermos santos e irrepreensíveis. Nós não podemos olhar para isso e deixar de entender que ser santo é o propósito de Deus para mim e para você antes da criação. É o grande projeto de Deus. Nós não estamos falando de um assunto periférico. Nós não estamos falando de um opcional na vida cristã. Nós estamos falando de algo central no propósito eterno de Deus. Então diga comigo: Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo.
para que eu fosse santo e irrepreensível. Então, o momento da santificação inicial, pela fé, nós nos apropriamos e começamos a vivenciar a materialização de um plano e de um projeto eterno. Agora, o que eu e você precisamos entender é que existe algo mais do que a experiência de santificação inicial na conversão. Eu era ainda garoto, e eu me lembro até hoje de muitas mensagens que eu vi meu pai pregando. Sou filho de pastor, papai amava o estudo da palavra de Deus, das Escrituras, e uma das coisas que me inspirou a estudar a Bíblia era ver aqueles tesouros sendo extraídos. Eu até hoje não sei que mensagem ele estava pregando. Eu não lembro o texto inicial, não lembro o tema, não lembro o resto. Mas essa parte era um garoto. Eu fiquei olhando, cativado por aquilo que ele estava falando e eu nunca mais consegui esquecer. Naquele momento da mensagem ele citava Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Escarlate e carmesim não fala apenas de cores fortes. Fala de dois elementos usados na tintura de tecido que era praticamente impossível ser removido. Hoje, com toda a tecnologia de reagentes químicos, de sabão, detergente, toda a química que nós temos de alta tecnologia, já seria difícil lidar com isso. Para você imaginar algo numa proporção bem menor, imagina pegar uma camiseta de algodão, deixá-la uma semana de molho no açaí puro da Amazônia, não o nosso aqui de baixo. E aí depois você vai lavar, e você tem que deixar aquela camisa branquinha. Para hoje, já seria um desafio quase impossível. E nós não estamos falando de algo que se compara com o poder de tintura do escarlate ou carmesim. Então Deus está falando uma linguagem que todo mundo entende. E quando Ele diz que ainda que os vossos pecados sejam dessa forma, Ele está dizendo, não importa o quão sujo ou encardido você chegou, eu tenho o poder de santificar e limpar você. Mas o que chamava minha atenção era papai explicando, mas Deus não deu só 2 exemplos de tintura, Ele deu 2 exemplos de brancura. O primeiro deles, ele disse, se tornarão brancos como a neve. Eu lembro de papai dizendo que a neve é algo que cai do céu sobre a terra. Você não pode produzir isso, não é fruto do seu esforço, não tem nada a ver com a sua capacidade ou performance, é o que vem do céu sobre a terra. Talvez uma das maiores figuras do que a santificação inicial, é uma santificação que nos é imputada em Cristo Jesus pela fé, sem nenhum esforço. Mas ele não fala só desse tipo de brancura. Ele diz também se tornarão brancos como a lã. E a lã, diferente da neve, ela não vem do céu sobre a terra. Ela brota de dentro para fora. Ela é fruto do domínio da natureza da ovelha sobre ela mesma. Isso fala de santificação progressiva, que é se permitir ser controlado pela nova natureza. A natureza de Deus, que 2 de Pedro 1,4 diz, eu e você nos tornamos participantes. Agora, diferente daquilo que já começou, nós temos uma responsabilidade muito maior na continuidade. E o que tem me preocupado hoje é ver pregadores falando dessa santificação inicial que é pela fé, como se tudo o que você vive fosse só esse ato de fé e não houvesse nenhuma outra responsabilidade a não ser ter crido. E aí nós começamos uma abertura pequena no início do ângulo, que vai nos levar para um lugar muito longe lá na frente, daquilo que Deus, de uma maneira muito clara, nos apresenta na sua palavra. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Eu não espero que você vai lembrar tanto versículo que nós vamos falar aqui. A minha ideia é que você consiga enxergar o quadro todo. E no final das contas, pelo menos, ainda que não lembre de cada peça do quebra-cabeça, a gente consiga olhar junto a foto final inteira e dizer, isso faz sentido. Em 2 Coríntios 7, 1, o apóstolo Paulo diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Ele está falando com gente convertida, ele chama de irmãos, ele chama de amados. Ele está falando com gente para quem ele já diz, fostes santificados, ok? Ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que significa aperfeiçoar a santidade? Significa que existe mais do que aquilo que você experimentou. Outro dia um irmão falou para mim, o senhor está querendo dizer que Deus não podia fazer tudo de uma vez? Falei, não, cabeção, estou querendo dizer que Ele não quis
fazer tudo de uma vez. O fato de que tem um processo que ele revelou significa que é decisão dele. Não tem nada a ver com capacidade ou incapacidade. É um processo. Deus decidiu que não faria isso tudo de uma única vez. Ele decidiu trabalhar em etapas. Ele decidiu trabalhar por meio de um processo. No entanto, no processo, eu e você temos responsabilidade. Paulo diz para os irmãos, vocês aperfeiçoam a santidade. Então, aqui entra o aspecto da nossa responsabilidade. E é lógico que interagir com Deus significa que eu e você não fazemos sozinhos, mas que Ele também não faz sozinho. Porque se santificação fosse um ato unilateral da parte de Deus, Ele não estaria fazendo um bom trabalho. Porque a coisa está meio feia aqui na terra. Aliás, Tozer diz, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. E esse é um quadro que está se instalando de forma generalizada. Antigamente, nós não éramos tanta gente em número. Não fazíamos tanto barulho em tantas esferas da sociedade. Mas onde tinha um crente, a chance dele ser um crente de verdade, dele ser piedoso, dele ter um bom testemunho, era gigantescamente maior do que é hoje. Enquanto nós vemos o Evangelho avançando na nação, eu fico agradecido. Mas em nome da conversão, às vezes eu acredito que nós estamos tendo uma popularização de algo que não está sendo entendido, nem vivido e praticado como deveria. E a nossa responsabilidade, não apenas entender e praticar a doutrina, mas colocar as pessoas debaixo do nosso cuidado dentro desse trilho. Então vamos falar um pouco do processo. Abra comigo em Hebreus 10:10. Só para deixar claro que tem a diferença entre aquilo que já aconteceu e o que vai acontecer. Eu não quero ser exaustivo. Você pode depois ter muitos detalhes lá no livro do Impacto da Santidade. Mas aqui em Hebreus 10:10, o escritor diz, nessa vontade é que temos sido santificados. Ou como diz a NVI, fomos santificados. Ele está falando de algo que já aconteceu. Nessa vontade é que temos sido santificados. Então ele afirma, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Depois de falar dessa oferta, que foi feita uma vez por todas, nos versículos 11, 12, 13 e 14, ele vai justificar só a afirmação de uma oferta feita de uma vez por todas. Vamos continuar lendo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa informação é importante, aguardando que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, mas nós não vamos explorar agora. Guarde em algum lugar, em algum departamento da sua cabeça, que isso é importante, a gente volta depois. 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. O que Deus planejou antes da fundação do mundo, que Jesus Cristo fez na cruz, resolve o problema de uma vez por todas. No entanto, o próprio Jesus está esperando um desfecho de algo que foi resolvido de uma vez para sempre. Enquanto a Bíblia destaca o que foi resolvido de uma vez para sempre, e o próprio Jesus aguardando o desfecho, diz que nesse interim nós estamos sendo santificados. Os mesmos que já fomos santificados, como está no versículo 10, estamos sendo santificados. Porque essas etapas, elas não podem ser ignoradas, e elas estão ao longo de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Então, reconhecer isso como parte da doutrina é muito importante. Há uma confusão hoje em dia do que é santificação posicional e do que é santificação comportamental. Não são coisas que concorrem, são coisas que se complementam, mas são distintas. Num livro que eu tenho recomendado bastante, do John Bevere, Kryptonita, para mim um dos melhores livros nessa área de santidade, santificação, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante, apropriado, bem acurado. O livro chegou no ano de 2017, então nessa época, essa era a informação, os dados. Hoje seria diferente. O John diz, eu e Lissa estamos casados há 35 anos. Ele diz, Lissa não é hoje mais minha esposa
do que era no dia que se casou comigo. E se daqui 35 anos estivermos vivos e juntos, ela não será mais minha esposa do que é hoje, nem do que era no início. E diz: o que a definiu como esposa foi porque eu escolhi, eu dei a ela o meu nome, eu dei a ela a legalidade formalizada por meio de um documento, de ocupar essa posição que não muda. Então deixa eu te dizer uma coisa, você não vai ser mais filho de Deus com santificação progressiva do que já é. Hoje você não é mais filho de Deus do que quando se converteu, e no futuro você não vai ser mais filho de Deus do que já é. Esse direito a uma posição foi conquistado com um único sacrifício. Foi determinado de uma vez por todas e ponto final. Ele diz: isso é santificação posicional. Ele diz: mas se Lícia, minha mulher, resolver sair com outros caras, o comportamento dela pode comprometer a posição que ela tem. Isso é santificação comportamental. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Preste atenção, nós vamos montar um quebra-cabeça junto, fique comigo. 1 de Pedro 1, 14. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. A palavra traduzida aqui procedimento, postura, comportamento. Sede vós santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque o Senhor sou santo. Então Pedro está dizendo: não se amolde aos sentimentos, às paixões, a maneira de comportar diante da conversão, porque alguém pode voltar para lá. E diz: pelo contrário, ajuste o seu comportamento, se inspirando na natureza daquele que começou a trabalhar em você. Entendendo que essa é a natureza que vai reinar. Essa é a natureza que tem que ser refletida. Nós estamos falando de uma responsabilidade no comportamento. Porque hoje em dia, eu estou vendo muito sofisma, muito raciocínio falso entrando no meio da nossa doutrina. Um dia desses, eu vi um camarada afirmando: vocês têm que entender que obras não afetam natureza, ele dizia. Ele disse: antes de eu converter, quando eu era um pecador por natureza, meus atos de justiça não mudavam quem eu era. Ele diz: então por que agora que eu sou a justiça de Deus em Cristo, meus atos de pecado mudariam quem eu sou? Eu falei para ele: meu amigo, o que você chama de uma grande revelação para mim é uma grande estupidez. Se o que você está dizendo é verdade, Adão não conseguiria ter caído, porque os atos dele não poderiam ter mudado a natureza dele. Eu falei: quando você está morto espiritualmente, seus atos de justiça não te mudam, porque o poder de ressurreição só Deus tem. Mas quando você está vivo, o poder de se matar você tem, e não depende de Deus para isso. São coisas completamente distintas. Mas o que acontece? Há uma doutrina sendo propagada que anula a responsabilidade de um comportamento correto, porque diz: não, tudo se recebe pela fé. Não, o começo se recebe pela fé. O comportamento é uma extensão de fé. Paulo escreve aos Romanos e diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Não é apenas a fé inicial, há uma progressão em toda a responsabilidade do seu comportamento. Há uma fé que se expressa por meio de obras. E nós não podemos simplesmente engolir que você pode viver e se comportar de qualquer forma, de uma maneira tão contraditória a um ensino tão claro da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Efésios capítulo 4, abra comigo lá. Versículo 17. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, de novo a ideia de andar, como também andam os gentios. É lógico que os efésios eram gentios, na perspectiva literal. Mas aqui ele está tratando eles, como ele diz em Efésios 2, já como o Israel de Deus. Então ele está falando: não mais andeis como andam os ímpios, os não convertidos. Como que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Gente, vamos parar e prestar atenção no que era a doutrina e o discipulado dos apóstolos.
Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não era apenas o sacrifício na cruz que era pregado. A maneira de viver Cristo, depois de abraçar o sacrifício da cruz, era claramente ensinado. E ele diz o seguinte: se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, essa palavra aqui traduzida, trato, no original grego é anastrofe, a mesma que Pedro cita como procedimento e comportamento. Significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Então, no sentido de que, quanto ao comportamento passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Guarde essa frase. Velho homem se corrompe. Ele não fala só de ter sido corrompido. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou dependendo da versão da mente, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Muitas vezes nós falamos que deixar o velho homem vestir o novo é algo que acontece automaticamente na conversão. Se fosse, por que ele está mandando os convertidos fazerem isso? Despojar do velho homem, revestir do novo, é um ato para quem já creu e já foi santificado inicialmente. E como isso é aplicado? Como você faz isso? Outro dia eu vi um irmão fazendo um ato profético. Ele estava largando o velho homem e vestindo do novo. Eu falei, se fosse todo dia pular de um para o outro, simbolicamente era tão mais fácil. Era só a gente fazer o teatro. Como você se despoja de um e como você se veste de outro? Só continuar lendo. Por isso, verso 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Do que ele vai falar? Comportamento. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que antes roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Como você vai se despir do velho homem? Abandonando um comportamento antigo. Como você se veste do novo? Assumindo um novo comportamento que se adequa à nova natureza. E a lista continua, vai no capítulo 5, no capítulo 6. Colossenses, Paulo faz uma lista de comportamento que um crente deve manifestar. Então nós não podemos simplesmente jogar fora a responsabilidade de um comportamento correto. Nós precisamos entender que isso é a essência da santificação progressiva. O nosso comportamento tem que ser afetado. Embora a gente tenha a responsabilidade de viver o que a Bíblia chama de domínio próprio, eu quero deixar claro, para você não me bloquear aí antes de chegar lá, que você não vai fazer isso sozinho e você precisa da ajuda de Deus. Mas eu também quero deixar claro que Deus não vai fazer isso sozinho, porque Ele decidiu que você cooperaria com o processo. Então, como Deus não falha na parte dele, eu quero concentrar o esforço na nossa responsabilidade. Porque se a coisa não está boa como deveria, você acha que a culpa é de quem? Nessa sociedade entre nós e Ele. Então, com isso em mente, vamos voltar aqui e considerar mais algumas coisas. Em Romanos 12, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A responsabilidade de transformação é nossa, o poder é dele. Mas porque eu me transformo, porque eu tenho que usar aquilo que ele disponibilizou, eu tenho que entender a minha responsabilidade, usar os recursos que ele colocou diante de mim. A palavra traduzida ali, transformai-vos, no original grego é metamorfose, fala de uma transformação mediante processo. Aquela lagarta que vira borboleta, ela passa por uma metamorfose. E eu e você, apesar de estarmos dizendo que na conversão a gente já deixou de ser lagarta e virou borboleta, eu quero te dizer, ainda tem uma metamorfose acontecendo. Paulo escreve e diz em 2 Coríntios 3,18, que todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória, em glória, ele parou na segunda, em glória, até... Qual o propósito final dessa transformação? A imagem do Senhor Jesus. Já chegamos lá? Então nós não subimos todos os níveis de glória. Então nós não vivemos toda a transformação. Mas porque o nosso evangelho pega uma transformação momentânea, onde o crente talvez mude 68% do comportamento dele no dia da conversão, a gente passou a tratar disso como sendo aceitável. Porque a gente não consegue entender as etapas e nem a distinção entre os processos. Aliás, já que mexi nisso, de que não só somos transformados de glória em glória, de que ela é progressiva,
mas já que mexi no ponto que talvez seria o centro de tudo aqui. O Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Há um ponto central na pregação do Evangelho que foi abandonado pela maioria das igrejas e dos pregadores. Em Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus diz no versículo 29, aos que dantes conheceu, também os predestinou. Essa palavra predestinou significa destinou de antemão. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, o senhor crê na predestinação? Eu falei, claro que creio, está na Bíblia. O que se entende por ela é outra discussão. Então não é porque a gente não concorda com um tipo específico de definição que não exista o conceito de predestinação. Ele diz aos que dantes conheceu, sem discutir o assunto, nós temos uma dica do que Pedro diz lá na frente, eleito segundo a presciência. Ele diz também os predestinou, destinou de antemão. Então Deus tinha um destino claro. Qual era o destino claro? Aos que dantes conheceu também, os predestinou, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. No que se resume o projeto de Deus? Nós temos 2 versículos até agora que se casam. Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele para ser santos e irrepreensíveis. E agora diz que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Pastor, é um ou é outro? Os dois são a mesma coisa. Ser santo e irrepreensível é ser conforme Jesus, porque ele é a definição de quem viveu o propósito de ser santo e irrepreensível. Isso não é, repito, um ponto secundário na nossa doutrina. 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele também andou. O padrão do cristianismo é reproduzirmos a natureza, o comportamento e o exemplo de nosso Senhor. 1 de Pedro 1,21 fala de andarmos nas suas pegadas. Está falando de alguém que deixou um rastro e a gente vem atrás colocando o pé exatamente no lugar por onde ele andou. Agora, talvez haja um outro texto que explique isso melhor e que a gente tem que ignorar. Vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E dá uma olhadinha comigo a partir do versículo 45 até o 49. Aqui o apóstolo Paulo diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quem é o primeiro homem? Gênesis diz, Paulo repete, o primeiro homem é Adão, foi feito alma vivente. Mas ele diz, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Assim como há um primeiro, há um último Adão. Quem é o último Adão? Vamos esperar o texto responder, por mais que você já saiba. 46, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Em ordem cronológica de aparecimento, o espiritual não veio primeiro, foi o natural. O espiritual veio depois. Então agora nós temos uma segunda definição, que o primeiro Adão é natural, e o último, ou o que ele chama aqui, o segundo, ele é espiritual. Então há um último Adão, que é espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra. Você lembra a maneira como Deus fez Adão lá em Gênesis? O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Já dá para entender quem é o último Adão, quem é o segundo homem. O Emanuel, o Deus conosco. O Deus encarnado. O segundo homem é do céu. Porque todo esse destaque, olha o 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Paulo de novo está mostrando o que é o Evangelho, mas deixa eu apresentar essa história numa outra perspectiva. Por que Jesus é chamado de último ou segundo Adão? Quem era o primeiro? Um cabeça de raça. Uma matriz reprodutora. A partir dele, toda a raça dos homens seria formada. E Deus colocou um depósito nessa primeira matriz. Ele o criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, o cabeça da raça. Por que ele criou o cabeça da raça, conforme a sua imagem e a sua semelhança?
porque ele queria que isso fosse reproduzido na terra. Quando Adão pecou, ele não criou um problema só para a vida espiritual dele. A matriz reprodutora foi comprometida e o problema se tornou de todos nós. Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte espalhou a todos os homens. Como que ela espalhou? Como um vírus pelo ar? Não. Pela reprodução da matriz defeituosa. Então Deus precisa consertar o problema. Ele não envia Jesus apenas para morrer na cruz, para perdoar os meus e os seus pecados. Jesus não veio só perdoar ou tratar da consequência do que o primeiro Adão fez. Jesus veio ser um novo cabeça de raça. Uma nova matriz reprodutora, porque a primeira estava estragada. Então ele vem para ser a próxima matriz, que vai reproduzir aquilo que já era o plano de Deus antes da fundação do mundo e antes de Adão. O Evangelho não é só perdão de pecados cometidos. É uma nova matriz estabelecida para reproduzir seres semelhantes a ela. Então, de novo, eu repito, nós não estamos falando de um assunto secundário. Nós estamos falando do centro, do cerne do Evangelho. Agora, o que diz o texto? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais. Porque havia uma lei na criação, que tudo reproduzisse conforme a sua espécie. Então ela valia para os animais, ela valia para os vegetais, e ela vigorou sobre a humanidade. Quando o primeiro cabeça se tornou uma matriz comprometida, ele passa a reproduzir de forma comprometida. Então agora nós necessitávamos de uma nova matriz reprodutora. Agora, como as coisas funcionariam a partir da chegada do último Adão? Em João no capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos e diz, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver, nem tampouco entrar no reino de Deus. Como que eu e você nos tornamos parecidos com o primeiro Adão? Pelo nascimento. Como eu e você nos tornaremos parecidos com o último Adão? Por um nascimento, que é chamado de um novo nascimento. Quando Jesus fala do novo nascimento, o Nicodemos diz, eu vou entrar no ventre da minha mãe, ela vai me dar a luz novamente. Jesus diz, não. O que é nascido da carne é carne. Então, quando você nasceu a primeira vez da carne, você foi gerado como carne. Foi isso que você reproduziu. E diz, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a palavra de Deus nos declara lá no Evangelho de João, que nós, aliás, eu gosto que essa declaração, ela na verdade vem antes da conversa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, a saber, aos que creem no seu nome. O verso 3 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque nascer da carne e do sangue reproduz a imagem do primeiro Adão. Então, o novo nascimento tinha que ser um nascimento diferente. O primeiro homem era natural, o segundo é espiritual. O nascimento que reproduziu o primeiro era natural, o nascimento que reproduz o segundo é espiritual. Agora, o que eu e você precisamos entender a respeito disso é um aspecto prático. Porque o novo nascimento, como vimos, é apenas a santificação inicial, não é tudo que a gente precisa. E porque a gente não entende essas etapas de desenvolvimento, a gente entra em crise. Porque o Evangelho que parecia maravilhoso, revolucionário, transformador, nos levou até um ponto, e daqui a pouco a gente descobre que tem um monte de coisa que ainda não mudou. E às vezes a gente fica frustrado, questionando até a experiência que já passou, porque não vê algo progredir e acontecer. Mas todo o nosso erro, ele vem da grande confusão doutrinária que nós temos. Então eu sei que o assunto é longo e extenso, e todo resumo ele acaba sendo injusto e incompleto. Mas eu vou arriscar fazer isso aqui agora. Nós criamos uma doutrina de que quando alguém nasceu de novo, o novo nascimento anulou o velho. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu e você nascemos de novo, foi algo espiritual. Mas você deixou de ser carne porque nasceu de novo? Não. Então, o problema de muito crente
é que ele foi levado a acreditar que automaticamente ter nascido de novo anulava completamente o efeito do primeiro nascimento. E eu quero te dizer, isso não é verdade, não é automático. Outro dia alguém falou, pastor, então qual a diferença? Falei, a diferença é que quem só nasceu da carne não tem a menor chance de viver o que é espiritual. E quem nasceu de novo tem agora uma capacidade, mas não é algo automático, de viver algo diferente. E quando você entende isso, algumas orientações bíblicas que falam sobre a nossa responsabilidade da santificação progressiva, elas começam a ficar um pouco mais claras. Há um claro confronto entre o resultado desses dois nascimentos. Em Gálatas 5,16, Paulo diz, o Espírito luta, batalha, milita, guerreia contra a carne. E a carne luta, batalha, milita e guerreia contra o Espírito. Na maioria das nossas versões bíblicas, a palavra Espírito está com E maiúsculo, como fosse uma alusão ao Espírito Santo. A palavra traduzida Espírito, tanto para o Espírito Santo como para falar do Espírito do homem, é pneuma. Normalmente a gente faz a distinção por algum acréscimo, algum adjetivo, alguma soma. Então quando você lê o Espírito de Deus, é o pneuma de Deus. O Espírito de Cristo, pneuma de Cristo. Ou pneuma santo, quase sempre há uma alusão, para que você entenda de qual Espírito está sendo dito. Romanos 8,16 diz, o Espírito, E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo. Isso é uma tentativa dos tradutores de pegar o contexto. Se no versículo 14, um pouquinho antes, ele está falando que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, então ele está falando desse Espírito. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, aí a palavra nossa distingue o nosso pneuma do dele. Mas aqui em Gálatas 5,16, não tem nada que sugere que a luta é o Espírito Santo contra a carne e a carne contra o Espírito Santo. Porque se fosse essa parada, meu irmão, o Espírito Santo não podia estar perdendo para a carne. É o seu espírito nascido de novo, que tem a natureza de Deus, que vai estar em conflito com a sua carne. É uma guerra entre os dois. Se a guerra fosse do Espírito Santo, a gente podia estar deitado numa rede e estaria ganhando de goleada. Mas se não estamos ganhando de goleada, está dando empate ou até uma derrota, não podemos acreditar que isso seja algo que é a guerra do Espírito Santo. Porque a gente muda muito as coisas dentro do sentido, gente. Em 25 anos de pastorado, eu não sei dizer quanta confissão eu já ouvi na minha vida. Mas o que eu posso te dizer é que com o tempo eu aprendi que quando um crente começa por esse versículo, vem bomba. Pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. O que você acha que ele vai falar? Mas o problema é que ele está tirando do contexto. Quando Jesus fez essa afirmação, não tem nada a ver com pecado. Quando o crente vai falar de pecado, ele tinha que dizer que a carne é forte, não que ela é fraca. Se ela fosse fraca, ela estava perdendo a guerra. Não estava ganhando. Quando Jesus fala isso, ele está no Getsêmani, com os discípulos no momento de oração. Todos os 3 momentos que ele chama eles para orar, eles não aguentam e dormem. Jesus chega e diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E diz, o Espírito, na verdade, está pronto. O que ele está dizendo? O seu Espírito nasceu de novo. Agora a aplicação para nós, não só para eles. Que tem o Espírito Santo, a natureza de Deus em você. Ele quer orar, ele quer buscar Deus, ele quer ler a Bíblia. Ele está pronto para tudo que é espiritual. Mas a carne é fraca. Esse sono de vocês não é só necessidade de repouso. É uma carne que se indispõe contra o ambiente da glória, que vai matá-la. É isso que Jesus está falando. Irmão, o cara trabalha o dia inteiro, bebe água que nem um camelo, não precisa ir no banheiro. Chega no culto na igreja, vai 4 vezes no banheiro na hora da mensagem. Passa a sofrer de incontinência urinária. Você vai me dizer que isso é normal? Não é. É a carne gemendo a um ambiente onde ela vai ser ferida. O cara vira à noite assistindo TV, conversando com os amigos, jogando videogame, assistindo jogo e luta, e não tem sono, mas pega na Bíblia e vai orar, tem sono. Outro dia um falou para mim, pastor, eu estava com um problema sério de insônia. Achei um santo remédio. Eu falei, qual? Ele falou, é só começar a ler a Bíblia que eu durmo. Eu falei, eu preferia você com insônia lendo mais a Bíblia, criatura. Agora, o que eu e você precisamos entender que há um contexto a ser entendido. Então essa coisa da carne é fraca, não é para o pecado, ela é fraca para buscar Deus. O seu espírito está pronto. Agora, há uma guerra. Um pende para um lado, outro para o outro.
E eu e você precisamos entender como nós travamos essa batalha. Como nós lidamos com essa guerra. Então vá comigo para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 15. O texto diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, outra versão desejo, outra ainda quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha essa frase, o pecado que habita em mim. Irmão, há uma guerra antiga entre os teólogos sobre se Paulo está falando do velho Paulo ou do Paulo atual, do momento que escreveu. Eu queria concordar com a turma que está dizendo que é só o velho Paulo. Eu queria muito que isso fosse verdade. Mas o próprio texto não deixa a gente admitir isso. Vamos continuar lendo. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele não está falando não habitava. Não habita bem nenhum. Pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside, não que ele residia em mim. Não, isso é coisa do velho homem. Olha o 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Irmão, qual é o espírito não recriado que tem esse prazer na lei de Deus? Quem é a pessoa não convertida, não nascida de novo, que tem prazer na lei de Deus? Ele está falando de uma guerra entre o espírito e a carne, como ele fala em diversos outros textos. E só pode ter essa guerra porque os dois não estão como andam os gentios, separados da vida de Deus, não tem vida no seu espírito, se lançam com toda a avidez. Não existe esse dilema, essa batalha que Paulo está mencionando na vida de um incrédulo. Agora, ele diz, 23, mas veja nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Em outras palavras, ele está dizendo, natureza de Adão, brigando com a natureza, ou a nova natureza do Senhor Jesus. 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa pergunta merece uma atenção enorme na resposta. Primeira parte dela, que é muito boa. O verso 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele não está falando que a causa está perdida. Tem solução que merece a nossa gratidão e louvor pela obra de Jesus. Mas, logo depois de dizer graças a Deus por Jesus nosso Senhor, ele diz, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas Paulo, o que mudou? Graças a Deus, mas você está falando do mesmo dilema. Sim, mas em primeiro lugar, ainda que haja o dilema, a velha natureza não precisa dominar. Dá para você despir-se dela e vestir-se da nova, e a nova pode dominar. A semelhança do que falamos da lã, que é o controle da natureza de Deus em nós. Eu e você escolhemos o lugar onde estaremos debaixo da influência. Então vamos continuar lendo o capítulo 8, que a gente tem essa mania de parar de ler num capítulo e pegar o outro uns dias depois. E a gente perde a ideia, a conexão. Eu era ainda um adolescente. Eu ouvi a irmã Valnice Milhomes pregando. Ela disse, você quer começar a entender Romanos? Leia no mínimo 20 a 30 vezes seguida. Eu li 50, uma atrás da outra. Porque o apóstolo Paulo, irmão, até Pedro, falando de Paulo, fala da sabedoria que lhe foi dada. Ele diz, inclusive nas suas epístolas, há pontos difíceis de entender, que os indoutos distorcem. Meu consolo é que se até Pedro achava difícil entender Paulo, nós também podemos achar. Paulo tem um raciocínio que eu vi uma vez alguém definir como esférico. Ele não é um ponto, uma linha reta. Ele, na verdade, ele vem em espiral. Não é esférico, em espiral. Em vez de só traçar a linha de raciocínio, todo mundo faz. Ele vem rodando em volta daquela. E ele vai mexendo num monte de assunto periférico junto, enquanto ele vai caminhando naquela direção. Então, nos capítulos 9, 10 e 11, ele abre um parênteses para mexer com Israel e os gentios. E no 12 ele volta onde ele estava no capítulo 8.
Então você precisa entender o pacote todo. Então ele entra no capítulo 8 falando o que ele estava falando no 7. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A partir do novo nascimento, nós não estamos debaixo da sentença ou do controle da velha natureza. Não significa que é automática dissipá-lo, mas ela não precisa governar mais. Primeiro ponto. Segundo, verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Diga comigo, enferma pela carne. Essa definição da lei é de alta importância. Ele diz, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus, onde? Na carne, o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Outra bagunça gigantesca que tem acontecido nos nossos dias são as distinções que se fazem entre lei e graça. Irmão, eu fico assim, bolado, perturbado. Porque eu vejo os pregadores falando de um jeito que parece que do Velho para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança, Deus se converteu. Então antes ele era ruim, agora ele é bom. Antes ele era rancoroso, malvado e matador, agora ele regenerou, ele virou uma nova criatura, ele ficou bondoso e amoroso. Irmão, isso é uma afronta à doutrina bíblica. Em Malaquias, o Senhor diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago diz, nele não há mudança nem sombra de variação. Os atributos de Deus são eternos, estáveis, permanentes, não há mudança. Então Deus não mudou de uma aliança para outra, o que mudou foi o entendimento de quem Ele é. Mas não quem Ele é, primeiro ponto. Segundo, a geração dos nossos dias está dizendo que porque o fim da lei é Cristo, não existe nenhuma lei do lado de cá. Mentira. Podem não estar tentando mentir, está equivocado, mas estão pregando uma mentira. Hebreus diz que quando a mudança de sacerdócio, ele está falando das duas alianças, a mudança de lei. Então guarde essa frase, mudou a lei, não ficou sem lei. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, está falando de uma lei específica que finalizou, e não de uma ausência completa de lei daqui para frente. Agora vamos mexer em outro sofisma. A turma diz que juízo era coisa do Velho Testamento que tinha lei. Como agora não tem lei, não tem juízo. Aí eu fico olhando e me perguntando, eu acho que não tem juízo na cabeça desses pregadores. Um dia eu estava falando sobre consequência de pecado, e um cara falou para mim, você ainda está na lei, você não conhece a graça. Não há juízo na nova aliança. Falei, alguém tinha que ter avisado a Ananias e Safira, morreram à toa. Alguém tinha que ter avisado Jesus, o mediador da nova aliança, porque em Apocalipse, ele fala com aquela mulher que ele chama de Jezabel, e diz, eu vou te prostrar de cama, eu vou matar seus filhos. Pedro diz que o juízo começa pela graça, pela casa de Deus. Como que não tem juízo no Novo Testamento? Não tem juízo na cabeça de quem fala isso. Porque se o conceito é de que não tem mais lei, então não tem quebra nem consequência. E o que nós não percebemos é que o que eles acham que é aliviar a nova geração de um legalismo. E ninguém está negando que se cometeu exageros legalísticos. Mas o que eles não percebem é que eles estão empurrando o povo para um lugar pior do que o que já estavam. Então, à luz da palavra de Deus, qual era a definição da lei? Foi a chegada de um mandamento, que diz Paulo, reviveu o pecado. Por quê? É aqui que nós temos que entender, mas antes de chegar lá. Na velha aliança tinha lei? Tinha. E na nova? Também. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então lá tinha lei? Sim. Aqui tem lei? Também. Se a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, continua tendo lei. Essa lei dada aqui tinha que ser obedecida? Sim. E aqui na nova aliança? Também. Paulo 2 vezes em Romanos fala da obediência da fé. Então, é para ser obedecido. Aqui, na velha aliança, a lei que foi dada para ser obedecida, quando não era obedecida, tinha consequência? Juízo? Tinha. E aqui? Também. Então, qual a diferença entre lá e aqui? Entre antes e depois? Entre antiga e nova aliança? É que aqui a Bíblia diz que a lei estava enferma pela carne. A incapacidade do homem de obedecer a Deus floresceu. Porque ele estava preso a
a uma natureza adâmica, sem nenhum recurso celestial, que lhe desse o poder de viver e praticar isso. E quando nós somos transicionados para a graça é a maior fonte empoderadora para se viver santidade que o homem jamais conheceu. Mas o que deveria ser o que turbinaria a minha e a sua obediência, está virando justificativa para a desobediência. Olha como é contraditório isso. Então, o ensino da graça hoje em dia começou a ganhar contornos mais ou menos assim. Deus olha para o coitado do crente, que não consegue vencer o pecado, está lá sentado chorando, então Deus senta do lado dele, abraça e diz: crente, eu te entendo, nem eu consigo te mudar. Eu entendo a sua dor. Se nem eu posso te mudar, quem é que vai te mudar? Você que não é. Você é um caso perdido, então você não vai conseguir vencer. Mas eu estou aqui para te apoiar. Eu te amo mesmo assim, não importa como você se comporte. E que Ele ama, irmão, é verdade. O que a gente precisa separar na doutrina são duas coisas que são bem distintas. Meu filho uma vez chega em casa com um boletim de nota escolar. E eu sei que tinha nota vermelha. Não só porque minha esposa acompanhava e já tinha me dito, mas eu era o causador. Levei ele numa viagem que eu queria que ele estivesse comigo. Ele perdeu matéria, quando chegou teve uma prova surpresa, não deu tempo. Ele ficou com a nota vermelha. Mas ele chega esse dia, ele está apavorado, ele está tremendo. Eu sei que ele está morrendo de medo de ter que dar a notícia. Eu falei: filho, qual a razão de tanto medo? Ele mal conseguia falar. Eu falei: para, eu sei que você está com um boletim aí, com nota vermelha. Eu falei: primeira coisa que tu precisa saber, menino, é que eu não te amo pelo que você faz. Eu te amo por quem você é. Nada que você faça de bom vai fazer com que eu te ame mais. Nada que você faça de ruim vai fazer com que eu te ame menos. Eu não te amo pela sua performance. Eu te amo por quem você é. Você é meu filho, ponto final. Pensa numa cara de alívio que foi entrando. Mas depois pensa numa cara de malandragem que foi vir no lugar da de alívio. Quase como quem diz: então liberou geral? Eu falei: mas se você quiser me agradar, a conversa é outra. Irmão, Deus ama a todos. A Bíblia diz: nós éramos seus inimigos e Ele nos amou. Só que a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas Ele ama quem está na carne. E o miserável vai para o inferno, mesmo sendo amado por Deus. Nós não estamos discutindo o amor de Deus. E amor de Deus não é algo que se conquista por merecimento. Agora, agradar a Deus tem a ver com comportamento. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ama o incrédulo? Ama. Mas porque Deus o ama, ele será salvo? Não. Dá para entender a diferença? Então, nós começamos a pregar a graça como fosse Deus dizendo: eu te amo de qualquer forma, não importa o que você faça. Isso é verdade. Mas para Deus o que você faz importa. Porque Ele tem um projeto eterno para mudar o seu comportamento. Então como que o que você faz não importa? Agora, o que eu e você precisamos entender, que a graça tem que parar de ser pregado como uma desculpa para continuar pecando. Tito 2,11, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e piedosa, aguardando a manifestação da vinda de nosso Senhor Jesus. A mesma graça que tira o homem do pecado o ensina a viver longe dele. Então nós precisamos entender o que é a graça. Porque essa distinção de tentar explicar a lei de uma forma, a graça de outra, bagunçou todo o entendimento do processo. Irmão, sabe qual é o nosso problema? A gente acha que graça é só para pecado cometido. Hebreus capítulo 4. Depois de falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, diz no 14, diz no versículo 15 de Hebreus 4, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Antes nós temos alguém que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Duas coisas: ele se compadece de você e da sua luta. O Evangelho de João diz que ele não precisava que ninguém desse testemunho acerca do que era o homem ou do que havia no homem, porque ele sabia muito bem o que havia no homem. Ele te entende não apenas porque é o Deus onisciente, mas porque esteve no seu lugar e viveu o seu dilema. Agora preste atenção. Ele venceu o pecado. E aí o verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, por causa disso, tanto porque Ele compadece, como porque Ele tem vitória. Acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça. A palavra trono implicava necessariamente, antigamente, em juízo. O que era o trono? Era o assento dos reis e governantes. É onde hoje eles sentariam para assistir televisão ou comer? Não. É onde eles sentavam para as audiências públicas.
Desde a antiguidade você vê Jetro falando com Moisés. Moisés passava o dia sentado e o povo de pé, porque quem julga está em posição de autoridade senta, e quem vem para ser julgado fica em pé. Só que o autor de Hebreus chama o trono de graça. Ele está dizendo que você não está chegando diante dele para ser julgado. Você está chegando para ser socorrido, para ser ajudado. Gente, isso é fantástico. Agora, acheguemos-nos, portanto, ao trono da graça, a fim de que encontremos socorro e misericórdia em ocasião oportuna. Quando é a ocasião oportuna? Só depois que já caímos? Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E diz, você pode ter uma oração que se antecipa ao mal e te leva a vencer antes dele chegar. Jesus nos ensinou uma oração diária, o pão nosso de cada dia nos deu hoje. Então, Pai Nosso é uma oração diária. E amanhã eu oro de novo, e depois de amanhã, outra vez. Nessa oração diária, ele nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. 99,9% dos crentes que eu conheço não ora para vencer a tentação. O assunto da tentação só vem para a oração depois que ele caiu. A gente não se antecipa. E ele está dizendo, eu estou aqui para te socorrer, mas você tem que vir buscar o socorro. Nós nos achegamos ao trono da graça. O trono não é volante, andando por aí, batendo de porta em porta, perguntando, vai querer graça para vencer o pecado hoje? Hoje não, Senhor, muito obrigado. Amanhã passo de novo para ver se eu estou bem. Não é assim que funciona. Ele diz, eu estou à sua disposição, mas você vem a mim. Agora preste atenção, o entendimento errado nos leva a uma fé errada, que nos leva a resultados errados. Embora o entendimento correto nos leva a uma fé correta e nos leva a resultados corretos. A maioria dos crentes hoje acredita que tentação é sobrenatural. Eu quero te dizer, não é verdade. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana, não é demoníaca. Não, pastor, a Bíblia fala que Satanás é o tentador, porque ele esfrega debaixo do seu nariz o cardápio, que provoca você. Tiago escreve e diz que cada um é tentado quando enganado e atraído pelo seu próprio desejo ou concupiscência. A tentação é humana, é natural. Mas quando eu e você acreditamos que é sobrenatural, nós já estamos em desvantagem. Os crentes vêm e dizem, pastor, não dá para resistir. Era todos os capetas, capiroto, inferno, tudo junto, assim, uma nuvem demoníaca me empurrando. Na hora que eu vi, eu estava lá. Irmão, quem é que ganha essa briga? Aí a gente acredita que a tentação é sobrenatural e o escape natural. Quem que acredita que vai vencer isso? Agora Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário. Deus não permitirá, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. A tentação nunca é maior do que o seu poder de resistência. E ele diz assim, e junto com a tentação, que não é maior do que a sua força, ele vai prover livramento, de modo que você possa resistir. Sobrenatural não é a tentação, é o livramento. Mas nós decidimos acreditar que tentação é sobrenatural, escape natural. Quando a gente tinha que estar crendo que tentação é natural e o escape é sobrenatural. Irmão, é possível viver em santidade, é possível manifestar Cristo nessa terra. E se nós não começarmos a crer de forma correta, nós não vamos a lugar nenhum agora. Nós não vamos chegar lá no esforço da carne. É nossa responsabilidade, escolha e decisão mas é aí que entra o empoderamento da graça. A graça é a maior força capacitadora para vivermos em santidade. Mas nós vamos falar disso à noite. Agora, para terminar, porque eu lembrei que tinha horário. Eu só não sei qual era o horário, estou perdido, viajando de noite. Mas vamos fechar aqui só a ideia de santificação final. Volta comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente leu do 45 até o 49. Então no 49 diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu quero fazer um gancho e nós vamos voltar em Romanos 8 ainda. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não? Nem a corrupção herdar incorrupção. Definição de corrupção, carne.
de incorrupção, reino de Deus. 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você lembra que aquele que de uma vez por todas nos aperfeiçoou está esperando o quê? Que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. O texto diz, 55, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Embora haja uma vitória para o tempo presente, o senso coerente e correto, completo de vitória, projeta ao que nos aguarda no futuro. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus. Mas com o meu entendimento, eu sou escravo da lei de Deus e da carne do pecado. Mas peraí, Paulo, não mudou? Mudou em relação ao que era antes. Antes eu estava sentenciado a viver em derrota no pecado. Agora, eu posso vencer o pecado, mas um dia a força do pecado que habita em mim será erradicada, será arrancada de mim. Filipenses, quando isso vai acontecer? Na vinda de nosso Senhor Jesus. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, 20 e 21. De onde aguardamos um Salvador, o qual de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós chamamos isso de glorificação. É quando o nosso corpo corruptível será transformado igual ao corpo da glória dele. Gente, eu sei que por conta de muita bagunça e lambança teológica e escatológica, a maioria das igrejas hoje em dia não quer falar de assuntos escatológicos. E tem coisa que não merece discussão. Os crentes ficam brigando. Outro dia um falou, pastor, tenho certeza que eu sei quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Falei, parabéns, nem Apocalipse diz e tu descobriu? Não, pastor, eu tenho uma teoria. Falei, qual é a sua teoria? Não tem, a Bíblia diz que aos homens foi ordenado morrer uma vez. Tem dois que não morreram. Elias e Noé foram levados. Eles têm que voltar para morrer. São esses dois. Falei, criatura. A Bíblia diz que Enoque... Eu falei, Noé, né? Enoque. Quase que entrou uma outra lambança teológica. Elias e Enoque. É que na raiz do original hebraico tem nada a ver também. Elias e Enoque, só errei mesmo. A noite mal dormida, vamos culpar assim as sinapses neurais estão em choque. Aí ele falou isso, falei, irmão, primeiro a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Então onde você criou a ideia que tem que morrer, você já foi levado para não morrer. Falei, se esses dois foram levados, tem que voltar a morrer, e o resto de nós, que vai estar vivo na vinda de nosso Senhor, e a Bíblia diz, vai ser transformado. Ele falou, pois é, resolvi o problema de dois e do resto do mundo não. Falei, mais ou menos. Então, apesar de evitar essas coisas, gente, ressurreição dos mortos é rudimento da doutrina de Cristo. Rudimento. É fundamento, é base. Paulo está no Areópago, em Atenas, na Grécia, pregando para a gente não crente, que não conhece a fundamentação teológica dos judeus. E ele fala de ressurreição dos mortos. Ele estava diante de vários cenários onde está pregando o evangelho. E ressurreição dos mortos é apresentada. Nós não podemos olhar para a promessa de uma ressurreição e achar que isso é algo periférico. É parte de um desfecho. Então eu quero que com isso em mente você volte ali em Romanos, onde a gente estava, para a gente poder almoçar. Então ouça bem depressa, para a gente terminar. Romanos capítulo 8. A gente leu até o versículo 4 que a carne, a lei estava enferma por causa da carne. E foi por isso que Deus julgou o pecado na carne. O problema é a carne. E a transformação da obra redentora vai concluir esse projeto finalizando com uma transformação da carne corruptível.
Aí no verso 5 ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor ou inclinação da carne dá para a morte, do Espírito para a vida. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Ele está falando agora do presente, onde nós decidimos para onde a coisa balança. Mas olha o que ele diz no verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, habita, no estado atual. Esse mesmo que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. A maioria de nós acha que isso é só pelo poder do Espírito modificar a carne. É muito mais do que isso. Olha comigo o versículo 19. Ele está no mesmo raciocínio ao longo de Romanos 8. Nós só vamos pular para ganhar tempo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Diga, cativeiro da corrupção. Gente, não é só o homem que está num cativeiro de corrupção. A criação. E ela geme para sair desse cativeiro de corrupção para a liberdade da glória. Observe o termo glória dos filhos de Deus. Essa glória dos filhos de Deus já está sendo vivida? Ainda não, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústia. Irmão, olha para cá, a redenção não é só para o homem, é para toda a criação. Quando o pecado entrou, ele trouxe maldição não só para o homem, para a criação. O Senhor lança uma maldição dizendo a terra vai produzir espinhos. Quando Jesus vai para a cruz, ele usa uma coroa do quê? Ele está dizendo, estou começando a reverter o processo, não só do homem, mas de toda a terra. A promessa de que um dia haverá novos céus e nova terra, não é conto de fadas, é o desfecho da redenção que envolve a natureza. Agora a Bíblia diz que a natureza está gemendo, esperando que algo aconteça conosco primeiro. Verso 23, e não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Se é igualmente, por que ela está gemendo? Para ser livre do cativeiro da corrupção. Se nós gememos igualmente, pelo que nós estamos gemendo? Para ser livre do cativeiro da corrupção. Há uma nova natureza, que se não for devidamente alimentada, não prevalece sobre a velha. Mas ainda, eu gosto de uma frase que eu vi na adolescência. A carne não converte, tem que ir para a cruz. Então nós precisamos mantê-la debaixo de rédea curta. Mas o texto diz que nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O aspecto final da santificação, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Irmão, toda a ideia de santificação começa com o novo nascimento, na santificação inicial. Envolve uma progressão e está sempre de olho num desfecho. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. A vinda de Jesus o tempo todo é apontada como desfecho de algo que começou. Então não me interessa se alguns estão querendo discutir a cronologia dos eventos. Nós não podemos parar de pregar que tem uma vinda que envolve um desfecho. Se a gente não tem luz sobre os detalhes, é melhor não discutir. Mas não dá para negar o que está revelado, só porque tem gente criando confusão em cima de detalhe. Porque na vinda dele algo vai acontecer. Na santificação inicial, eu e você fomos livres da condenação do pecado. Deus pega o nosso passado e diz, ei, não te culpo de nada. Foi um banho, uma limpeza. Isso não significa que você alcançou impecabilidade. Você foi limpo do que cometeu. Tem uma responsabilidade de desenvolver. Mas depois da santificação inicial, você foi livre da condenação. Agora, você pode ser governado pela nova natureza e você é livre do poder do pecado. Mas aqui na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado. Haverá uma erradicação do mal dentro de todos nós. Agora, eu quero crer que nós estamos aqui, já passamos pela porta e vivemos santificação inicial. Nenhum de nós chegou no final, porque o processo não terminou. Deus seja louvado pelo que já aconteceu lá, pelo que vai acontecer depois. Mas e agora? Como se resume a vida cristã? Domínio próprio. 1 Coríntios 9:27, Paulo diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. O que o crente precisa para andar em vitória
não é só saber o que é certo e errado. Se só conhecimento de princípio resolvesse, irmão, nós estávamos tipo anjo já. Mas Paulo diz, eu posso saber, eu posso pregar para os outros, mas depois de conhecer, eu tenho que manter a carne em rédea curta. Eu esmurro o meu corpo. A igreja romana criou autoflagelação em cima dessa frase, esmurrar como fosse literal. Se a primeira é literal, a segunda também tinha que ser. Ele diz, eu reduzo a escravidão. E ninguém tenta fazer isso de forma literal. O que Paulo está falando é simbólico. Eu vou massacrar a carne. Gênesis 4, uma das primeiras menções de pecado na Bíblia. O Senhor fala para Caim, o pecado jaz à tua porta. Gênesis 4, 7. E o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sua responsabilidade dominar o que nunca será maior do que suas forças. Mas Deus diz, para não deixar com risco de empate, eu te dou um escape sobrenatural. No que se resume a santificação progressiva, a minha responsabilidade de aperfeiçoá-la. Eu entendo a minha responsabilidade de subjugar a carne. E eu busco os recursos da graça, em oração diária, contínua, me aproximando do trono da graça, fortalecendo a inclinação para o Espírito. Irmão, como um crente que vê horas de filme, seriado, horas de rede social todo dia, comendo tudo quanto é coisa do mundo, e malemar gasta 2 minutos se enchendo da palavra orando, acha que vai vencer essa guerra. Agora, se ela está difícil, é porque nós não fizemos a coisa certa, não porque nós não temos a provisão. É possível andar em vitória. É possível viver essa santificação no modelo de Deus. A obra completa é o que começou, o que estamos vivendo, o que vai chegar até lá. Nós vamos continuar esquecendo das coisas para trás ficam, avançando para as que estão diante de nós, sendo transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Não há outro evangelho a ser pregado. Qualquer coisa diferente disso é um transgênico. Já foi mudado. E nós precisamos voltar à palavra de Deus. A gente está falando muito de avivamento e pouco de reforma. Nós temos que voltar aos princípios bíblicos. Aliás, não existe na Bíblia e na história algum avivamento que não deu ênfase à santidade de Deus ou ao processo de santificação.